Então, neste vídeo, aprenderemos a usar a negação em Prolog, chamada de negação por falha. Considere que temos 4 jogadores, A, B, C e D, e que queremos classificar como vencedor, lutador ou perdedor. Um jogador é classificado como vencedor quando ele venceu algum outro jogador, mas não perdeu de ninguém. Ele é classificado como lutador quando ele venceu alguém e perdeu de alguém. E é classificado como perdedor quando ele não venceu ninguém. Considere que tenhamos os seguintes fatos em Prolog: A venceu B, C venceu A e D venceu B. Podemos escrever essa classificação utilizando um se então. Se X venceu alguém e alguém venceu de X, então X é um lutador. Caso contrário, se X venceu alguém, é porque X é um vencedor, e caso contrário, X é um perdedor. Podemos traduzir este se então para 3 regras em Prolog. Note que em cada uma dessas regras, no caso das 2 primeiras, você tem um cut no final. Portanto, se você provar que alguém é um lutador, você não vai tentar provar que ele é um vencedor ou um perdedor. Da mesma maneira, se você provar que alguém é vencedor, você não vai tentar provar que ele é um perdedor. Agora faça essas consultas, veja essas consultas e construa a árvore de derivação para cada uma delas. Pause o vídeo e faça isso. Se você fez corretamente todas as árvores de derivação, você viu que todas as respostas que você obteve foram verdadeiras. Ou seja, A foi classificado como um lutador, um vencedor e perdedor, quando na verdade ele deveria ter sido classificado em apenas uma dessas categorias, já que elas são mutuamente exclusivas. O que ocorre é que o cut, da forma como foi utilizado, não resolve o nosso problema. Precisamos de alguma forma utilizar a negação. Observe que um jogador vencedor, ele ganha, mas não perde de ninguém. No Prolog, o que temos é a chamada negação por falha. Ela pode ser representada por esse not ou pela barra seguida do símbolo de mais. E o not funciona da seguinte maneira: se você tem uma consulta P que é bem sucedida, ou seja, você consegue provar a sua consulta P, então not P é falso. Você falha de provar not P. Caso contrário, você tem not P bem sucedido, ou seja, se você não consegue provar P, você tem automaticamente not P. Isso pode ser traduzido para esse programa Prolog, onde você tem na cabeça o predicado not P, e aí isso vai ser verdadeiro se você tentar provar P. Conseguindo provar P, você vai encontrar o cut, que vai impedir que você aplique a segunda cláusula. E o terceiro componente do corpo é o predicado feio, que falha, ele sempre retorna falso. Certo? Se você atingir o cut, é porque você conseguiu provar P, e o seu not P vai dar como resposta falso. Se você não conseguir provar o P, você não vai chegar no cut, e aí você vai passar para a segunda cláusula, e not P vai ser verdadeiro. Vamos fazer um exemplo para tentar entender melhor como está funcionando a negação no Prolog. Imagina que para esse programa, onde eu tenho a regra, as cláusulas que definem o not, mais o fato Q de A, eu quero provar not Q de A. O Prolog faz o quê? Ele vai tentar casar a consulta com a cabeça da primeira cláusula, que ele consegue quando ele substitui P por Q de A. Assim, essa consulta é substituída pelo corpo desta cláusula, que no caso é Q de A, cut, feio. Q de A é um fato do meu programa, então ele é satisfeito. Vou passar para o próximo elemento da consulta, que é o cut. Ao chegar no cut, eu já sei que eu não vou aplicar a cláusula 2, a que tem not P como fato. E chego no feio. Feio sempre me retorna falso.
então a resposta que vai ser retornada vai ser falso. Ou seja, eu perguntei, você não consegue provar Q de A? O Prolog me disse, isso é falso, você consegue provar Q de A. Vamos para uma outra consulta, onde eu quero provar not Q de B. Funciona exatamente como o caso anterior. Not Q de B vai casar com o not P da primeira cláusula. Se eu substituir P por Q de B, troco a minha consulta pelo corpo da cláusula. Então agora eu tenho que satisfazer Q de B, cut feio. Q de B não é um fato do meu programa, eu não consigo mostrar que ele é verdadeiro, e portanto essa consulta dá falsa. Como eu não atingi o cut, isso me permite que eu aplique a segunda cláusula, também fazendo substituição de P por Q de B. Nesse caso, eu vou ter um fato e, portanto, eu tenho uma resposta positiva. Ou seja, para minha consulta, você não consegue provar Q de B, a resposta isso é verdade, eu não consigo provar Q de B. Vamos voltar ao nosso problema original, onde precisamos definir as regras para as categorias de lutador, vencedor e perdedor. A definição de lutador não envolve negação. Pause o vídeo e tente definir as regras para as categorias de vencedor e perdedor usando a negação por falha. As duas regras ficam dessa forma. Então, X vai ser classificado como um vencedor se X venceu alguém e eu não consigo provar que alguém venceu de X. X vai ser classificado como um perdedor se alguém venceu de X e eu não consigo provar que X venceu de alguém. Considere aquelas consultas que fizemos anteriormente, perguntando se A era um vencedor, depois se A era um perdedor e finalmente se A era um lutador. Repita as consultas e construa a árvore de derivação para cada uma delas. Você vai verificar que apenas um caso agora terá uma resposta positiva. Então, neste vídeo, a gente aprendeu a utilizar a negação por falha em Prolog.